Olá, graças a Paz, sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no livro de Neemias. O título da minha Bíblia: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Nós vemos no versículo 3: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias havia perguntado um de seus irmãos, Ananias, como estava Jerusalém. Jerusalém, antes de Neemias nascer, há mais de 100 anos, havia sido sitiada e invadida por Nabucodonosor e destruída. Os muros foram fendidos, as portas queimadas, e o povo, a população que morava em Jerusalém, as tribos de Judá e de Benjamim, haviam sido levados cativos para a Babilônia, e outros povos haviam sido introduzidos ali para morar em Jerusalém. E mais tarde, o rei Ciro, um rei pagão, inspirado por Deus, ele assina um decreto e ele permite ali que uma parcela ali volta, uma primeira leva de judeus volta ali para Jerusalém. Zorobabel vai guiar esse povo ali para Jerusalém. E mais tarde Esdras vai guiar uma segunda leva de pessoas também para morar em Jerusalém. Então, passado tudo isso, talvez Neemias, o nome Neemias significa Jeová mostrou consolo, ou o Senhor consola. Talvez Neemias ficou pensando que Jerusalém estava vindo de vento e popa, acreditando que Jerusalém estava progredindo, já que não era como nos tempos de hoje, que tem internet, que dá para saber de tudo acontecendo do outro lado do mundo. Então Neemias estava acreditando, esperançoso. Então ele pergunta para um de seus irmãos que chega, fala: como está Jerusalém? E ele tem uma surpresa. A resposta não foi qual ele queria. Diz que Jerusalém estava numa grande miséria, os muros fendidos e as portas queimadas. Então Neemias ele vai ter atitudes que revelam aqui as suas qualidades. E é isso que eu gostaria de meditar. 5 qualidades de Neemias. É lógico que Neemias tem muito mais qualidades, mas separei apenas 5 para nós meditarmos aqui. Se você quiser se inscrever no canal, é um prazer ter você conosco. Segunda e quinta-feira, uma mensagem para a edificação da sua vida. A primeira qualidade que eu vejo em Neemias, no versículo 4, vai dizer que quando ele ouviu aquilo, ficou sabendo do estado de Jerusalém, ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. Embora Neemias fosse um copeiro ali particular do rei, tivesse uma vida boa, já que todo alimento que passava pelo rei, ele experimentava, passava por ele primeiro, vivia uma vida boa e tranquila, mas ele teve compaixão dos seus irmãos, dos seus compatriotas, que estavam em Jerusalém, numa miséria. Ele ficou extremamente triste com isso. Compaixão é o sentimento de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Jesus ele demonstrou isso quando ele viajou durante um dia inteiro para chegar em Naim, para ressuscitar o único filho de uma viúva. Ninguém pediu para ele lá, mas ele foi lá, parou ali o cortejo fúnebre e restaurou a sorte daquela mulher. Teve compaixão. O primeiro sentimento que eu vejo em Neemias. O segundo, nós vamos ver que vai dizer que por alguns dias ele chorou e lamentou. Mas ele vai ter a atitude de orar. Ele não ficou só chorando. Na nossa vida vai surgir tribulações, dificuldades, e vai ter situação que não vai ter como nós mudar com as nossas próprias mãos. Tem coisas que não dependem de nós. Somente orar. Neemias não era um general de guerra. Neemias era apenas um copeiro. Ele poderia ter pensado assim e agir dessa forma. Bom, eles pecaram, eles erraram. O que eu posso fazer? Eu só sou um copeiro. Mas ele não fez isso. Ele orou ao Senhor, ele jejuou em favor dos seus irmãos, que estavam a muitos quilômetros. Ele estava ali na Pérsia, e os seus irmãos estavam lá em Jerusalém. Mas ele orou, começou a orar e a jejuar em favor dos seus irmãos. Neemias era um homem de oração. E nós temos que orar. A oração move a mão de Deus. Como eu disse,
Tem momentos que nós enfrentamos situação que não dá para nós fazermos nada, mas não podemos desistir, não podemos ficar parados e nem prostrados, não podemos ficar somente chorando. Chorar só não muda nada. Quando Agar estava no deserto com seu filho, Agar estava chorando, achando que estava tudo perdido, mas Ismael estava orando. Quando o anjo apareceu, o anjo falou: eu vim por causa da oração do menino. Ficar só chorando e lamentando não adianta. Se você quer mudar as coisas, comece a orar, comece a agir, comece a ter atitude. E ele estava orando e jejuando. Era um homem de oração, uma segunda qualidade qual eu vejo. Se nós ir a partir do versículo 5, começa a mostrar a oração de Neemias. E quando a gente chega no versículo 8, nós vemos a oração de Neemias. Ele diz assim: lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele começa a orar. A oração dele, nós vemos que era uma oração de profundidade, não era uma oração rasa. Uma oração de quem conhecia a palavra de Deus. Neemias era um homem que conhecia a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós temos que conhecer a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra é alimento para a nossa alma. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é a nossa espada. Jesus, quando estava sendo tentado ali no deserto, ele usou a própria palavra. O inimigo falava para ele: olha, está escrito. Mas Jesus falava para ele: mas também está escrito. Ele usava a palavra, conhecia a palavra. E nós temos que conhecer a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. A palavra mostra quem nós somos. A palavra mostra quem é o Deus a qual nós servimos. Temos que ler a Bíblia, deixar a Bíblia aberta na estante ou em qualquer lugar. Não vai adiantar nada. O que muda é nós meditarmos na palavra e aplicar, praticar a palavra. É isso que muda. A palavra é alimento para nossas almas. Então nós vemos que a terceira qualidade desse homem, ele conhecia a palavra de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 2, passa-se 4 meses, nada tinha acontecido, mas ele estava orando, ele estava buscando ao Senhor, estava buscando direção do Senhor. E às vezes será assim na nossa vida. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar orando e orando. Temos que fazer como Jacó: se o Senhor não me abençoar, não deixe eu ir, eu não te largo, Senhor. A minha vitória vem do Senhor, não podemos desistir. E ele estava servindo vinho ali para o seu rei. E o rei percebeu que ele estava com o semblante triste e falou: por que você está triste? E ele agora vai ter atitude. Neemias era um homem de atitude. Uma quarta qualidade que eu vejo nesse homem. Ele falou para o rei: olha, como eu estaria feliz sendo a cidade dos meus pais, Jerusalém, estando destruída, os muros fendidos, as portas queimadas. E o rei falou: o que você me pede? E ele falou para ele: olha, me dá cartas. Me autoriza a voltar lá para restaurar. Me dá carta para me mostrar para os governadores. Me dá madeira para me restaurar as portas, os muros. E o rei falou assim: olha, você pode ir por um tempo. E vai. O rei deu tudo que ele pediu. Teve atitude. Como eu disse, poderia pensar assim: não é problema meu. Não, mas ele, na sua oração, ele falou: Senhor, perdoa, nós pecamos, nós erramos. Ele se colocou no lugar daquele povo e queria mudar as coisas. E ele não estava contente. Mas também não ficou só chorando. Ele procurou fazer o que estava ao seu alcance. Quando Deus começou a mover os céus e abrir as portas, ele teve atitude de se colocar na brecha. E nós temos que ter atitude. Se nós queremos mudança, a mudança tem que começar em nós. Nós temos que nos levantar e fazer a diferença. E Neemias viaja por muitos quilômetros e chega até Jerusalém. E quando ele chega ali, não chega contando seus planos para todo mundo, mas por 3 dias ele olha a situação de Jerusalém, ele estuda toda aquela situação. Agora ele chama todos os homens até ele lidera aquele povo para construir, para voltar a reformar os muros, para reformar as portas. Mas também não foi fácil, teve adversidade. No capítulo 2, no versículo 19, vai dizer que ouvindo Sambalate e o Oronita, Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram dele, desprezaram e falaram assim: vocês estão querendo se rebelar contra o rei. Começaram a entortar as palavras de Neemias. Mas Neemias era um homem que tinha coragem. A quinta característica que eu vejo desse homem, um homem de coragem,
Um homem que não, mesmo tendo levante contra ele ali externo, pessoas estavam ali tentando derrubar, tentando frustrar os planos dele, eles também pagaram, subornaram ali profetas para profetizarem contra ele, para aconselhar errado, para que ele entrasse no templo do Senhor. Mas ele era prudente, era um homem sábio, tantas qualidades esse homem tinha, mas ele não desistiu, ele teve coragem. Uma mão estava na obra, outra mão estava na espada, ele liderava pelo exemplo. E nós temos que trazer isso para a nossa vida, nós temos que ter coragem. Se nós queremos mudança, nós temos que ter coragem. A mudança começa em nós, nós temos que levantar e fazer a nossa parte. E a Bíblia vai dizer, terminar dizendo, que em 52 dias, no capítulo 6, versículo 15, acabou-se o muro. Em 52 dias, acabou-se o muro e restauraram as portas. Então Neemias agora ele volta para a sua cidade natal. E ali ele fica trabalhando de novo como copeiro. Mas ele fez a sua parte. Neemias tipifica Cristo. Cristo também, ele deixou a glória que tinha junto com o Pai. Por compaixão de nós, ele olhou para os homens, para a humanidade, e viu que a humanidade estava destruída. E ele veio, ele teve atitude, ele teve coragem. Ele pregou a palavra por toda parte, fez curas e milagres, ensinando todos ali que estavam ao seu redor. E mais tarde ele teve coragem de morrer naquela cruz no meu lugar, no seu lugar. Morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai. E hoje nós temos que ter coragem. Jesus nos deixou o exemplo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se quiser, se inscreva no canal. É um prazer ter você conosco.